Investidor e investidora, seja muito bem-vindo ao nosso canal e no vídeo de hoje eu vou tentar responder aí para vocês se está na hora de começarmos a comprar Bitcoin. O Bitcoin desde a sua máxima histórica lá por volta de 124 mil dólares já caiu 50%. Será agora que nós estamos no fundo e portanto deveremos ter somente altas daqui para frente? E aí, nesse vídeo eu vou te mostrar 14 dados do que provavelmente você deveria fazer com essa classe de ativo. Então vem comigo, sem mais delongas, vamos aos dados, pessoal. Desde logo de cara, eu quero te mostrar aqui o Fear and Greed Index, né, que mostra o sentimento do mercado. E no dia de hoje, dia 11 de junho, a gente vê o que? O mercado num completo medo, medo extremo. Ontem, para vocês terem ideia, a gente chegou a 9 pontos. Não é, Fezão, mas como é que então eu sei que de fato esse momento é extremamente histórico de medo e que é um bom momento para novos aportes de acordo com esse indicador? Na hora que a gente olha então o histórico lá desde 2018, a gente vê que o patamar atual, pessoal, simplesmente só foi visto 3 vezes, 4 vezes aqui na história. Então, de novo, a ideia de se posicionar em Bitcoin com base nesse indicador, ele já sinaliza então que você deveria estar iniciando os seus aportes, tá bom? Então vamos continuar aqui. Já vimos o nosso primeiro indicador. O segundo dele é o MVRV. Ele compara o valor atual de mercado do Bitcoin com o custo médio de aquisição de toda a rede, tá bom? E repara o seguinte, toda vez que a gente chega nesse patamar aqui em verde, marcado aqui embaixo, a gente tem exatamente fundos de mercado se formando. Repara que aqui também foi a mesma coisa, né? Aqui também foi a mesma coisa. E aqui também foi lá em 2012, bem no início lá dos ciclos do Bitcoin, também marcando o fundo, né? Então repara aqui, né, ó, de novo, né, estamos marcando um fundo de mercado, aqui também a mesma coisa, estávamos marcando um fundo de mercado, também aqui marcamos um fundo, aqui também faltou uma bolinha aqui, né? Marcando aqui também um fundo de mercado, aqui também um fundo de mercado e atualmente esse indicador ele parou aqui no dia 6 de junho, ele tem 6 dias de delay aqui no caso, mas muito provavelmente já devemos estar aqui beirando essa faixa verde, sinalizando então que estaríamos no momento propício de mercado. Então, de acordo com esse indicador aqui, a gente está muito próximo de estar num fundo de mercado e, portanto, em excelente momento para iniciarmos então os aportes nessa classe de ativos chamada Bitcoin, tá bom? Vamos para o próximo indicador aqui, já vimos dois indicadores, e agora a gente vai ver o Net Unrealized Profit Loss, né? Então o que esse indicador nos mostra? Literalmente o lucro ou o prejuízo não realizado em toda a rede. E a lógica aqui, pessoal, desse gráfico é mais ou menos igual a que a gente acabou de ver no MVRV. Toda vez que a gente chega aqui na zona verde, a gente tem um fundo se formando. Reparem isso daqui, né? Toda vez um fundo aqui se formando na hora que a gente chega nesse patamar aqui do Net Unrealized Profit Loss. Tá? Então repara aqui, né? De novo, a linha preta é o preço do Bitcoin e toda vez que a gente se aproxima, né, então dessa parte verde, a gente estaria se formando aqui um fundo de mercado. De acordo com esse indicador, ele ainda está faltando um pouco aí, precisamos ter um pouquinho mais de paciência para ele sinalizar que de fato está num excelente momento para iniciar aportes. No entanto, o que a gente está vendo aqui? De 3 indicadores, um 100% já mostrou, outro 80% e esse daqui está no meio do caminho. Vamos dar uma média aí, vai, de 2,5 então. De 3 indicadores, 2,5 nesse sentido estão indicando que deveríamos iniciar os nossos aportes, tá? Na sequência, a gente vê o múltiplo de Mayer, pessoal. O que é o múltiplo de Mayer? Ele mostra para nós o quanto então, o quanto o preço do Bitcoin está distante da média móvel de 200 dias, uma média móvel então de longo prazo. E na hora que a gente olha para esse indicador, repara que toda vez que a gente tem ele nessa parte aqui verde, ele está sinalizando que temos uma oportunidade de compra do Bitcoin, já que ele está próximo ou até mesmo abaixo da média móvel de 200. Então repara aqui, né? Estava verde aqui, tínhamos um fundo se formando. Estava verde aqui, tínhamos um fundo se formando. Em 2015, tínhamos verde aqui, um fundo se formava aqui.
Então repara que o patamar atual, de acordo com esse indicador, é literalmente de que já estamos em um fundo e deve-se então iniciar os aportes. Beleza, de 4, 3,5 estão sinalizando que a gente deveria estar iniciando os aportes e fazendo então o nosso DCA comprar a preço médio, tá bom? Vamos para o próximo aqui, pessoal. Então, logo de cara já mostro aqui para vocês, então, o múltiplo de Powell aqui no caso, né? A lógica por trás é a mesma na hora de analisar esse gráfico. No entanto, ele tem outro sentido aqui, outra interpretação. Então, o que é esse múltiplo de Powell aqui? Ele avalia se os mineradores estão ganhando muito ou então perdendo muito dinheiro em relação à média histórica. Esse indicador é extremamente importante, tá? Justamente por isso, porque ele mostra aqui literalmente a parte do Bitcoin por parte dos mineradores. E de novo, a lógica é a mesma. Sempre que estamos no verde aqui, estamos vendo um fundo se formando. E atualmente, pessoal, de novo, ó, ele já deu um selinho aqui na parte verde. Quer dizer então que é para a gente tuchar, já começar a comprar Bitcoin comprando desesperadamente? Na verdade não, ele mostra que o fundo está em formação e portanto vale começar então a praticar o DCA, né, o preço médio aí nesse caso, tá? Então de novo, vamos dar só uma olhadinha rápida aqui. Toda vez que ele fez aqui então o movimento de pegar o verde, o preço do Bitcoin em linha preta estava se formando um fundo de mercado, tá? E isso aconteceu ao longo de toda a história aqui, lá desde 2012, tá? Então vamos embora aqui, próximo indicador, o Bitcoin Rainbow Price. E o que esse indicador aqui mostra para nós, pessoal? Ele, na verdade, ele é uma regressão logarítmica de longo prazo que transforma, então, o preço do Bitcoin em faixas coloridas e por isso aqui, Rainbow Chart, né, o gráfico do arco-íris do Bitcoin, né? E repare, então, que toda vez que ele beija aqui, né, e entra nessa parte aqui azul do arco-íris, significa que estamos em um fundo de mercado, tá bom? No qual eu quero dar um zoom especificamente, porque de novo, ele é uma regressão logarítmica aqui no caso, no qual o momento atual, pessoal, ele está inclusive abaixo da linha azul. Esse patamar atual abaixo da linha azul só foi visto 2 vezes na história e foi marcado por fundos com oportunidades únicas para você se posicionar. Então, beleza, de novo, já vimos aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicadores, 5,5 estão sinalizando que deveríamos iniciar os aportes em Bitcoin. E aí, por fim, para matar essa parte aqui que eu quero trazer para vocês, o que eu estou mostrando aqui na tela? Literalmente os endereços de carteira com mais de 100 Bitcoins. E o que esse pessoal está fazendo? Desde 2025, iniciando os seus aportes em Bitcoin. Né? Então, de novo, as carteiras com mais de 100 Bitcoins já estão aí há um ano acumulando cada vez mais Bitcoin e eles estão aproveitando pesado para incrementar mais bitcoins dentro da sua carteira. Então são investidores gigantes que têm mais de 100 bitcoins, né? Então seria investidores com grande potencial financeiro, aumentando as suas posições em Bitcoin aqui no caso. Show de bola! Já vimos então 6 indicadores, 5,5 aí estão mostrando para nós que já está em um bom momento de mercado. E agora, pessoal, vem uma parte fundamental aqui desse vídeo, porque muita gente fica falando que a queda atual do preço do Bitcoin se deu porque o Michael Saylor da Strategy, né, aí venderam 32 Bitcoins e a promessa então da empresa, da estratégia é que eles jamais venderiam Bitcoin. Mas a verdade é outra. A verdade é que a queda recente do Bitcoin está atrelado ao mercado futuro do Bitcoin. Por que isso fez? Explica um pouquinho mais para mim. Repara então nas faixas roxas aqui no caso, nessas barras roxas aqui, que esse é o mercado futuro. E toda vez que o mercado futuro então começa a comprar, tendo uma demanda maior por Bitcoin, a gente vê uma explosão de preços aumentando então o preço do ativo do Bitcoin. No entanto, ao mesmo tempo quando essa barra aqui, né, o mercado futuro começa a desmontar as suas posições, a gente vê quedas muito expressivas do Bitcoin. Eu acho que está dando para vocês enxergarem aí de uma forma precisa, certo? Então, de novo, baixas, tivemos as mínimas do Bitcoin.
E aí, o patamar atual que a gente se encontra atualmente nesse termos de mercado futuro, pessoal, só foi visto aqui lá em 2002. Olha só que loucura isso daqui. Deixa eu pegar a linha que eu tinha deixado pronta aqui para vocês, né? Para não fazer besteira. Então, repare isso daqui, ó. O patamar atual que a gente viu só foi aqui e foi marcado por um fundo. Mas foi marcado pela mínima de mercado, ó. Reparem isso daqui. Não, a mínima foi aqui. Mas de novo, repara como a gente já estava numa formação de fundo aqui, chegando no final com muito mais margem para as novas altas do que para novas baixas. E de acordo com esse indicador, portanto, estamos, de acordo com ele, em um patamar exclusivo de fundo. Quer dizer que o Bitcoin não pode continuar caindo? Pode continuar caindo, mas muito provavelmente não veremos quedas tão expressivas pela frente como vimos até agora. Olha só que interessante, né? Pela ótica exclusiva do mercado futuro, né? Então, vamos reparando aí e fugindo das notícias de mercado aí, nesse caso, que tendem a trazer um sentimento aí à flor da pele. E aí, então, né, como eu tinha mencionado, né, o maior defensor do Bitcoin, Michael Saylor, vende seus 32 Bitcoins. E aí o mercado fala que a culpa foi disso, por isso que o Bitcoin caiu e tudo mais. Mas poucos entendem a estratégia de fato da Strategy por trás, né? Obviamente, a Strategy já quis preparar um pouco o mercado, sinalizando que eles podem sim vender os seus Bitcoins, mas, no entanto, essa venda dos 32 Bitcoins é por uma estratégia muito mais financeira da empresa, que literalmente visa então sanar um monte de dívidas que a empresa tinha de 1,5 bilhão de dólares, e eles sanaram essas dívidas que eram muito caras, né? E aí o que aconteceu? Na mesma semana que o Michael Saylor vendeu seus 32 Bitcoins, ele comprou 1.550 Bitcoins. Peraí, então de fato a queda do Bitcoin atual não tem nenhuma relação com a venda da MicroStrategy, mas sim com o mercado futuro. Porque, de novo, Michael Saylor vendeu 32 Bitcoins, mas no total da semana ele ficou positivo, ele comprou mais 1.550. Olha só que loucura, ele comprou muito mais Bitcoin naquela semana do que vendeu. Mas o medo, muitas pessoas acabam seguindo a mídia, que não olha para dados concretos, como eu estou mostrando para vocês. E aqui no caso, a gente vê que, de fato, a queda recente do Bitcoin está atrelado à desmontagem de posições do mercado futuro, tá bom? Se você está gostando desse tipo de conteúdo, deixa o like aqui para ajudar a impulsionar o canal, compartilha com seus amigos que simplesmente só seguiam com base em notícias. Então, vamos voltar aqui para o vídeo, vem comigo que tem mais dado interessante para mostrar para vocês. E repara o seguinte, nesse gráfico aqui, que eu estou sinalizando aqui para vocês, ele mostra o quê? O preço do Bitcoin e como as baleias de mercado, elas estão simplesmente engolindo todos os Bitcoins que estão sendo disponibilizados no mercado nessa faixa de preço aí de ser entre 59 e 63 mil dólares, né? Então todo mundo que está vendendo nessa faixa de preço, as baleias de mercados, de acordo com essa ótica aqui de análise, elas estão devorando tudo que tem pela frente. E quem será que está vendendo essas posições? Com certeza o mercado futuro e as sardinhas do mercado, o investidor pessoa física, enquanto os institucionais, bilionários, etc., estão simplesmente pegando tudo que tem de disponível no Bitcoin. E quem será que está certo? As sardinhas ou os institucionais que de fato movimentam o mercado? Fica essa interpretação aí de graça para vocês, tá bom? Vamos seguir aqui em frente, sem mais delongas. E como anda a relação do preço do Bitcoin em relação à liquidez global, pessoal? Na linha verde a gente tem a liquidez global, você repara que são os ciclos econômicos aqui que a gente tem no caso, e na linha preta a gente tem o preço do Bitcoin. E reparem como elas têm a sua correlação bem forte, né? Não, obviamente não é idêntica, mas reparem como ela tem uma simetria muito boa nesse caso. E atualmente a gente está vendo o preço do Bitcoin aqui cair, vou dar um pouquinho mais de zoom para vocês chegarem melhor. Reparem que o preço do Bitcoin está caindo, enquanto que na verdade a liquidez futura já está sendo precificada de aumento. Então, de novo, isso daqui nos ajuda a entender que literalmente estamos vendo uma formação de fundo no preço dos Bitcoins. No entanto, quero reforçar esse ponto aqui com vocês. Isso significa que chegamos na mínima? Não tem como cravar a mínima. Temos como nos posicionar em janelas de aberturas de mercado excepcionais que são vistas
raramente no mercado, mais ou menos acontecem a cada 4 anos, pelo menos aqui no Bitcoin desde que ele existe, tá bom? Então, né, por essa ótica aqui, a gente vê então um fundo se formando pela ótica de liquidez global. Por fim, chegando na reta final, vamos dar uma olhada aqui na parte, né, de supply em lucro, né, do supply, né, do total de bitcoins que possuem aqui. O que esse indicador aqui quer mostrar para nós, tá? Então, na linha amarela é o indicador, tá, de supply and profit, e na linha preta a gente tem aqui o preço do Bitcoin. Esse indicador aqui mostra a porcentagem do total de bitcoins que estão com lucro. Então, olha só que interessante. Atualmente a gente não está vendo muitos bitcoins com lucro, né? Repara que o patamar atual, eu vou colocar aqui para reforçar aqui com vocês, repara que o patamar atual que a gente se encontra, por essa ótica aqui, né, e diversas outras que eu estou mostrando aqui para vocês, é extremamente raro o patamar atual que a gente se encontra de acordo com esse indicador e com todos os outros indicadores que eu estou mostrando para vocês. E repara que, de novo, por essa ótica aqui, toda vez que chegamos nesse patamar atual, estávamos fora informação de um fundo de mercado, né? Repara isso daqui, olha só que interessante, né? Olha como os dados conversam, pessoal. E aqui, de novo, a mesma coisa, um fundo se formando. E aí, então, fica a reflexão. Já estamos aqui num patamar de muito estresse nesse sentido desse indicador aqui, sinalizando que provavelmente estamos chegando num fundo de mercado. Repara que, de novo, a gente está em uma formação de um fundo, no entanto, não quer dizer que a mínima já bateu. Então precisamos ficar espertos com isso e por isso a importância de fazer preço médios, tá bom? Vamos seguindo aqui em frente, porque agora a ideia com vocês é mostrar mais 3 dados referente ao Bitcoin, sendo o último a minha opinião de quando é que os seus aportes de DCAs, os seus aportes médios, deveriam se intensificar ainda mais. Então fica comigo nesse vídeo ainda, que tem muito dado ainda pela frente, tá bom? Na hora que eu mostro esse gráfico aqui para vocês, a gente está de olho aqui no Long Term Holder. O que são os Long Term Holders, Feza? Basicamente, os long term holders são a galera de longo prazo. Tudo bem que tem um problema de conceito aqui, que longo prazo, de acordo com esse indicador especificamente, ou pelo menos no mercado do Bitcoin, significa pessoas que seguram a posição por pelo menos 155 dias. Pode ter pessoas com anos, 2 anos, 3 anos, 5 anos segurando, mas a partir de 155 dias, essa pessoa, esse investidor, já entra para esse seleto grupo, digamos assim. Tá bom? E esse indicador que mostra, então, pela ótica exclusiva do Long Term Holders, quantos por cento deles estão no lucro? E repara que também pouquíssimos estão no lucro nesse sentido. Marcando o que? De novo, pessoal, olhando historicamente esse gráfico aqui, repara que estamos simplesmente num momento muito propício para iniciarmos os nossos DCAs nessa classe de ativos chamada Bitcoin. Né? Então, vamos seguindo em frente aqui, mas separa, toda vez que a gente viu esses pontos aqui batendo, estávamos em uma formação de fundo. Isso é muito interessante, ver toda essa correlação que tem o preço do Bitcoin aqui nesse caso. Tá bom? Então, de novo, e esse daqui é um dos principais indicadores, porque, de novo, mostra a movimentação da galera de longo prazo do Bitcoin. Tá? Então, repara que até mesmo esse indicador ele só bateu 2 vezes aqui na história e a gente está batendo, perdão, 2 vezes aqui na história e hoje estaríamos batendo pela 3ª vez. Mostrando quão raro de fato é esse momento que nós estamos vivendo nessa classe de ativo. Enquanto que a maioria dos investidores só querem saber de tecnologia, de Nasdaq, de Nvidia, da Anthropic, do IPO da SpaceX e tudo mais. Repara então que o fluxo de dinheiro está saindo de classes de ativos como Bitcoin, ouro e outras teses aí e indo para esse mercado completamente saturado e movimentado em boa parte pelo sentimento e não tanto quanto o fundamento que eu estou mostrando aqui para vocês, fundamento, né? Vamos em frente. Olhando agora pela análise aqui do Bitcoin em termos de halving, de ciclos, que muitos achavam que tinha acabado esse ciclo, esse ponto de ciclos do Bitcoin, mas a verdade é que o mercado provou que ainda não acabou essa questão de ciclos do Bitcoin e que ele permanece enraizado nessa classe do ativo. E aí o seguinte, quero que vocês separem o seguinte aqui nesse gráfico, tá? Então eu quebrei aqui os halvings para você, pegando os últimos aqui, e repara o seguinte o que?
que quando a gente chega no terceiro ano, a gente vê o quê? Uma formação de fundo acontecendo, para que a partir então, mais ou menos do meado do terceiro ano, a gente veja inícios das pernadas de alta do Bitcoin. Olha aqui de novo, a linha vermelha é o halving, tá? Então acontece aqui, ó, primeiro ano muito forte, segundo bate nova máxima e terceiro ano formação de fundo mais ou menos na metade do terceiro ano. E aí quarto ano vai seguindo em frente para expectativas de próximo halving e atualmente onde é que nós nos encontramos? No terceiro ano do ciclo do halving. E aí então a previsão, eu quero deixar isso bem claro para vocês, tá? Porque de acordo com todo esse ciclo do Bitcoin, nós deveríamos fazer o preço médio até quando, Feza? Até quando é um bom momento para ficar comprando Bitcoin e ir acumulando para uma nova pernada de halving e de ciclos desse ativo? E aí então eu respondo para vocês, pessoal, que olhando pelas análises de dias, a gente deveria então continuar comprando Bitcoin até o dia 5 de outubro, que é onde muito provavelmente estaríamos fechando para o fundo do ciclo, para novas pernadas de altas começarem a surgir, como foi aqui em 2023, como foi aqui então em meados de 2019. Fechou? Agora, o último gráfico eu quero mostrar para vocês, porque até agora eu já sinalizei para vocês, de acordo com 13 indicadores, que estamos num momento muito propício e convexo para iniciarmos nossos aportes em Bitcoin. No entanto, o que eu farei para melhorar ainda mais essa tese de preço médio? Quando é que eu irei aportar, ter aportes financeiros maiores nessa classe de ativo aqui? Quando um indicador específico bater nesse patamar aqui que eu vou mostrar para vocês. Por que eu estou falando disso daqui? Porque a partir do momento que isso ocorrer, a minha ideia é que não é somente manter a estratégia do DCA, mas principalmente intensificar com aportes financeiros maiores. E qual que é esse indicador, senhoras e senhores? Esse indicador aqui é o Bitcoin Realized Price. Tá? O que é o Bitcoin Realized Price? A gente, de novo, tem aqui desde 2010 esse indicador, né? E esse indicador apresenta o preço médio pago por todos os bitcoins atualmente que já estão disponíveis em circulação. E a verdade é que as novas pernadas de alta nunca aconteceram desde que esse indicador alcançou, desde que o preço do Bitcoin bate nesse indicador marcado aqui na linha amarela. Tá bom? Então vou pegar aqui um pouquinho mais de história, dar um zoom um pouco maior para vocês. Repara o seguinte, o preço do Bitcoin foi buscar esse indicador, tivemos uma formação de fundo para novas pernadas de alta. O preço do Bitcoin foi buscar esse indicador, ficou lateralizado por um bom tempo e somente depois tivemos novas pernadas de alta. Esse indicador, de novo, o preço do Bitcoin foi buscar esse indicador e a partir do momento que buscou esse indicador tivemos novas pernadas de alta. Mesma coisa em 2022, no último halving, tivemos a busca do preço do Bitcoin por esse indicador e tivemos novas pernadas de alta. No entanto, esse indicador ainda não bateu o preço do Bitcoin ainda não bateu nesse indicador. Mas podem ver aqui, vou dar um zoom maravilhoso aqui para vocês. Reparem como estamos muito próximo desse momento. Então, olha só que interessante. Mostrei 14 indicadores, todos muito convexos, sinalizando que estamos em um excelente patamar para realizar DCAs preço médio. No entanto, o principal indicador, na minha opinião aqui, de aportarmos quantidades financeiras mais significativas ainda não se concretizou. E adivinha, eu vou avisar quando isso acontecer aqui no canal do YouTube. Então, já se inscreve no canal, porque quando isso acontecer vai ter um flash alert aí para você, sinalizando que devemos então intensificar as nossas compras de Bitcoin. Sejam bem-vindos então, vamos para o próximo vídeo, esperem esse alerta e já seguem para você poder receber essa informação fresquinha de qualidade com muitos dados. Valeu e até a próxima, pessoal!